Por exemplo, cada vez mais na exportação. Já aqui o dissemos nesta edição do Portugal em Direto, que esta sexta-feira é o dia previsto para a entrega da candidatura do canto alentejano em Paris, na sede da Unesco. A decisão estará nas mãos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas até ao momento ainda não é conhecida a decisão do Governo em Informação para acompanhar ao longo da jornada na Antena 1. O povo alentejano revê-se no canto, é um meio de convívio social e de relacionamento com outras comunidades, como é o caso de uma escola básica na Amadora que ensina e já tem um grupo de miúdos que canta o canto alentejano. São ideias de Carlos Laranjo Medeiros, é o líder da candidatura, que garante que foi feita uma salvaguarda do canto, exigência da Unesco para haver uma candidatura. Carlos Medeiros é o presidente desta Comissão Executiva da Candidatura a Património Imaterial da Humanidade. Em entrevista ao Portugal em Direto, garante que a candidatura tem todas as condições para ser entregue hoje na Unesco. Eu acho que o canto tem todos os requisitos para ser património imaterial. Todos. Todos, porque é efetivamente uma expressão cultural de grande nível, é um canto polifónico dos mais profundos e dos mais interessantes. É um canto polifónico diferente dos outros. Ele tem características específicas, a existência de um alto e de um ponto que no fundo dialogam e depois de um coro que os segue. É, por outro lado, ainda vivo. As comunidades revêem-se neles. É identitário de uma região, mas ao mesmo tempo, ainda hoje, é um meio de convivencialidade muito importante. Por outro lado, é um meio até de relacionamento na imigração das comunidades cabo-verdianas, alentejanas com outras comunidades. Há um exemplo interessantíssimo do Rochinóis, que numa escola começaram a cantar o canto alentejano e aglutinaram, para além dos 3 miúdos originários do Alentejo, mais 15 miúdos de origem cabo-verdiana, e todos eles tentam cantar alentejano. Portanto, é às vezes até uma forma aglutinadora de indivíduos de raízes culturais diferentes. Mesmo no estrangeiro, ele é muito importante na medida que às vezes mantém a própria língua. É o caso, por exemplo, em Montreal, onde os grupos de canto acham que eles são uma maneira do português perdurar nas gerações mais novas. Para além disso, tem tido uma evolução muito viva, quer dizer, houve uma altura em que quase só havia grupos masculinos. Hoje há uma série de grupos de canto femininos e há muitos grupos mistos. Há, portanto, digamos, é uma manifestação cultural autêntica, com uma história, de resto com um papel político interessante, mas que motivou uma série de música erudita. Há muita música clássica, quer do Jolie Braga Santos, quer de outros maestros, de outros escritores, que fizeram as suas peças sinfónicas baseada, Lopes Graça, por exemplo, baseada no canto alentejano. E há, para além disso, toda hoje uma série de estudos que já são antigos, muitos deles, mas outros têm sido perfeitos, e a própria candidatura levou a que se investigasse algumas áreas e que se recolhesse muito do cancioneiro que havia. E, portanto, julgo que tem todas as condições, e não só tem todas as condições, julgo que é o momento certo de apresentar a candidatura. E em Portugal, há uma salvaguarda do canto alentejano? Há esses grupos todos e, tradicionalmente, olhamos para esses grupos como gente já com alguma idade, mas há muita gente já a guardar para as próximas gerações o canto? Uma das condições da candidatura é haver um plano de salvaguarda. Um plano que tenha essa função de evitar que esta manifestação cultural se perca. Repare, eu julgo que de todas aquelas manifestações culturais que o Jacomete recolheu nos anos 60 e 70, a maioria delas já desapareceu. Eu julgo que vivo de todas elas, só está o canto. Os planos de salvaguarda têm a sua intenção exatamente de ter ações, de conseguir dinâmicas que façam perpetuar esse elemento cultural. Por outro lado, sei lá, o ganhar uma candidatura provoca
certo entusiasmo e leva as pessoas, até as gerações mais novas, que às vezes podiam ser um pouco descrentes dos cantares mais tradicionais, a ver se o mundo lhe deu a importância e o considerou que ele era património mundial, porque também não o cantar. Isso há outras coisas, por exemplo, existe uma casa do canto que está a ser construída, está praticamente a ser inaugurada em Serpa, existem várias associações de canto, elas estão-se a unir, este movimento também tem tido a capacidade de unir os esforços, por outro lado até de fazer com que as câmaras municipais, independentemente das suas dificuldades, apoiem mais os grupos, porque, como sabe, o canto não é uma indústria, não cria verbas, não há profissionais. Toda aquela gente é amadora e dá isto com amor e perca do seu tempo e às vezes o seu dinheiro. Não há nada ali de comercial no canto, é o profundo amadorismo mais puro. Se fala do voluntariado muito hoje, o canto é efetivamente uma expressão voluntária. E o que é que o canto tem de diferente de outras candidaturas que a Unesco possa reconhecer no canto que de facto é património material? Não há, as candidaturas de património material são muito diversificadas, desde uma dieta mediterrânica a um tango, ao flamengo, ao fado. Vejo pouca, quer dizer, no fundo o que tem que ser é um traço cultural da cultura imaterial, não é um traço construído, não é um monumento, não é uma paisagem, é da cultura imaterial que seja fundamental e que os povos se revejam e que tenha grande qualidade. Eu questiono isto justamente porque o fado acaba de ser considerado património. E agora, outra vez, Portugal a candidatar uma outra maneira de cantar, não será demais? Sabe quantas manifestações são consideradas património material? São quase 300. Vamos ver, o fado não é uma coisa única com património material, há quase 300 manifestações. Há países que têm uma série de manifestações culturais consideradas património material. O problema é se a manifestação cultural tem ou não as características e dignidade para o ser. Eu não vejo, antes pelo contrário, que o fato de ter sido limite o canto vir a ser, ou a dieta mediterrânica, que já existe para 3 países e há mais 4 que se propõem um dia, entre eles Portugal, a também fazer parte do património imaterial da humanidade, que o seja. Eu julgo que estas coisas não é por isso. É se tem ou não a dignidade, a força, a vivência junto das populações, se existe um plano de salvaguarda, se existe uma série de estudos que o credibilizem, se existe efetivamente um movimento muito grande popular. A candidatura do canto é essencialmente alicerçada na vontade dos municípios e especialmente dos grupos. De resto, durante muito tempo pensei que haveria, quando comecei isto, eu não sou especialista de canto, entenda-se, nem pretendo ser. De resto, eu também acho que para ser diretor do hospital não se tem que ser médico. A única coisa que eu tento é aglutinar boas vontades, a força e levar isto até ao dia 30 de março, entregar isto na sede da Unesco, e a minha missão está cumprida. Foi unir e aprender com os especialistas sobre o canto. E nunca serei um especialista de canto, não é isso. Nem sequer sou alentejano, gosto muito do Alentejo, vejo muito naquela gente, mas não sou alentejano, sou da Nazaré. De resto, a candidatura obriga a uma série de, enfim, obriga que se responda a um questionário, que se faça, que se dê as explicações, que se apresente um plano de salvaguarda, isto está praticamente terminado, mas existe também que se faça um filme. Nós temos um filme lindíssimo, que é um filme de 10 minutos, que é obrigatório ser 10 minutos, feito por Sérgio Truffaut, que acaba de ganhar um grande prémio mundial na Rússia. Temos uma série de fotografias, temos um arquivo já de 2.000 fotografias, da qual vamos escolher 10 que são as obrigatórias, e depois é mostrar um empenhamento dentro da zona onde existe o canto, onde existem grupos que cantam, portanto, onde o canto está vivo. Nós temos 100 e tal grupos que já apoiaram a candidatura. Eu julgo que nós temos o pleno dos grupos. Isto é uma coisa fantástica. Em Portugal é fantástico. Em Portugal as pessoas são muito divididas e conseguir esta unanimidade é uma coisa que me deixa a mim impressionado. O senhor presida uma comissão executiva de uma candidatura. Como é que olha para os grupos, como é que olha para as pessoas que cantam, como é que os percebe, que relação há entre uma candidatura e as pessoas que de facto cantam o canto alentejano? Repare, eu não tenho
um olhar do musicólogo ou do etnomusicólogo. Eu gosto imenso de Kant, a minha área de especialidade não é de maneira nenhuma essa, cientificamente eu movo-me noutra área, eu tenho a capacidade ou a tentativa, ou pelo menos o esforço e a crença de mover e de juntar peças para irem para a frente, mas há uma coisa que eu tenho, isso eu julgo que sim, que é a capacidade de reconhecer os gestos humanos, a maneira do envolvimento, e do envolvimento especialmente quando as pessoas estão longe. Podia contar meia dúzia de histórias interessantes nestes contactos com os grupos que eu tenho tido, mas posso contar-lhe, por exemplo, no último sábado, não foi no sábado passado, foi no anterior, eu fui ao Barreiro. Fui ao Barreiro explicar a candidatura junto a um grupo de alentejanos que vivem na cintura de Lisboa. De resto, o movimento de Kant na cintura de Lisboa é muito forte. Há muitos grupos atuantes e estão a aumentar e com uma dinâmica muito grande, identificando o Kant à saudade da terra, identificando o Kant à terra de onde partiram, e mais que a terra, a região. É uma das características interessantes, é que enquanto no Alentejo, especialmente no Baixo Alentejo, que é o nascimento do Kant, há particularismos locais que levam a que o indivíduo canta nos grupos da sua terra, porque a maneira de cantar, por exemplo, de Serpa e Cuba é diferente, portanto não se misturam, mas aqui em Lisboa misturam-se os alentejanos e às vezes até não alentejanos. Mas lembro-me que, depois de ter ouvido o canto dos amigos de Barreiro e conversado um bocadinho, a certa altura vem um senhor que me diz que idade eu tenho. Eu olho, ele era uma pessoa já, enfim, com alguma idade, eu disse, eu tenho 75 anos. Ele volta-se para mim e diz, já cá cantam 93. Eu disse, não parece. Pois não, canto pelo menos 3 vezes por semana. Sabe, e o canto é muito, muito importante, dá-nos muita vida e muita força. Faça com que a gente ganhe. E, sabe, a crença destas pessoas, que isto para elas é muito estarem vivos. A ideia que eu tenho é que as pessoas ganham uma força anímica, a convivencialidade deles, aquilo que acreditam, os seus valores bem nas cantigas. Isto é a mensagem mais interessante. É que o canto não é pura e simplesmente, ou não é quase, muito pouco, uma forma simples de cantar. É uma forma de conviver. Estão na taberna meia dúzia de alentejanos juntos, muito mais facilmente cantam que conversam. Exprimem-se muito em cantar. E o cantar vai desde cantares religiosos a cantares perfeitamente prosaicos. De resto é interessante ver que o canto teve um aproveitamento político ao longo dos anos e uma manifestação política importante e de naturezas diferentes. Mas teve sempre, nunca foi capaz de deixarem, foi de impedirem que ele fosse uma forma das pessoas estarem juntas, conviverem, e quem estuda o canto vê que ele está cheio mais que de sonoridades, ou tanto como sonoridades de pequenas histórias de vida e de pequenas esperanças do cotidiano. Carlos Laranjo Medeiros liderou a candidatura do canto alentejano à Unesco. A entrega do dossiê deverá ser tomada hoje pelo Governo.